Fala pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, aproveita logo para se inscrever, deixa seu like, compartilha esse vídeo aí com todos os seus amigos. Aqui a gente dá notícias, faz react e muito mais a respeito do mais querido do Brasil, o Flamengo. E nesse vídeo vamos reagir aí ao programa Linha de Passe Especial. Especial por quê? Porque teve vitória do Flamengo, pessoal. O Flamengo venceu o Cruz Azul do México hoje por 2-1 pelo Mundial de Clubes. E o pessoal comentou aqui o primeiro jogo aí do Flamengo. Vamos acompanhar e comentar aqui juntamente. Cara, fez o necessário. Qual foi o clube brasileiro, campeão deste formato? Já te respondo, nenhum. No primeiro jogo, Nenhum. Nenhum. Não consigo lembrar. Mesmo que o placar já seja de 3-1 e tal, mas não foi Então, bom. assim, você tem lá, você viajou, tem uma série de circunstâncias que compõem o cenário. Então, o importante é passar. Só para contextualizar, até um tempo atrás, o time que ia jogar o Intercontinental se conhecia em julho. Esse time passava 6 meses só pensando nisso, largava o resto. Alguns nunca mais encontravam o jogo, porque simplesmente largavam o Brasileirão. Porém, chegavam neste torneio com foco, estão 6 meses só pensando naquilo e dosando as energias para poder competir. Agora, o time vem com o Brasileiro, com a Libertadores e de repente tem um Mundial, hein? Embarca todo mundo e vai. Não esquece que no meio do ano teve outro Mundial. Ele também participou. Você viaja no Peru, nos domingos. Não parou. Não parou. No domingo tem que. Você tem ali a comemoração justa. Na segunda você está sob os efeitos dela. Sim. Na terça tem um jogo na quarta. E depois da quarta, amigo, tchau. O Flamengo esse ano fez quase 80 jogos, pessoal. Quase 80 jogos com a equipe principal. Cara, exigir mais do que isso. Assim, claro que não foi. O Flamengo poderia ter controlado muito mais o jogo, com a bola no pé, muito mais, mas foi o Flamengo possível. Talvez a gente encontre o Flamengo melhor no final de semana. Mas, cara, exigir, começar a cobrar, com essa loucura que a gente tem aí chamada calendário, Flamengo. é muito importante, porém não é tratado com seriedade. Sim, faz tempo. Né? Então, como é que você pode chegar e falar, que o Flamengo, não dá. É bom lembrar o que aconteceu ano passado, até como um mérito para o Flamengo na vitória de hoje. Ano passado o Botafogo decidiu o Campeonato Brasileiro com o Palmeiras, com 3-1 lá, viajou, foi para a Argentina para decidir a Libertadores contra o Atlético Mineiro, venceu e voltou para encerrar o Campeonato Brasileiro com o São Paulo, sendo que ainda precisava do resultado, não podia titubear. Ainda foi lá e ganhou. E aí depois, na sequência, embarcou para o Mundial. O Flamengo ainda conseguiu negociar o jogo com o Mirassol, que é o mínimo. Exato. O Botafogo nem conseguiu. E aí o Botafogo chegou no Mundial. Agora a gente tem que chamar de Intercontinental. O Intercontinental vai fazer uma piada. Flamengo venceu o Duelo das Américas. Exatamente. Tem mais uma taça. Campeão do Duelo das Américas. Tem mais uma taça. Derby das Américas. Eu queria falar, mas... Como é que é? Derby das Américas. Derby das Américas. Fala em De Arrascaeta. O cara. Arrascaeta. Ainda bem que tem De Arrascaeta, mas ainda bem também que outro. Arrascaeta, melhor ano da carreira desse atleta. Flamengo recuperou esse jogador, pessoal, que já fazia 2, 3 anos que ele estava com problema no pubis e não conseguia aí dar o seu melhor. Esse ano, pessoal, ele arrebentou. Melhor jogador aí do Brasileirão disparado. E hoje fez os 2 gols da partida. Tinha Cebolinha, Boa, bem. tinha Luiz Araújo também, até o De La Cruz. William, boa tarde a você, Carlos Freire, fã do esporte com a gente. A gente poderia aqui falar um primeiro tempo abaixo, uma atuação que não foi brilhante, onde o Flamengo errou, onde o Felipe Luiz teve que corrigir no segundo tempo para brecar um pouco a lateral do campo, ali a sua lateral direita, a ponta esquerda do ataque do Cruz Azul. Só que é injusto começar a falar desse jogo sem lembrar em que contexto está inserido, como muito bem pontuou o Calçade. Um Flamengo pesado em campo, e pesado não é que não queria jogar, mas é um Flamengo que sente. O Flamengo deu a sorte, entre aspas, por sua competência, de conseguir antecipar a viagem a Doha, porque tinha negociado, como você bem falou, e foi campeão antes. Senão ia chegar mais pregado ainda. Então chega a Doha
fuso horário, por mais que você coloque um avião de primeira classe, todo mundo deitado, é difícil chegar lá, 6 horas para frente, como é que você treina, adaptação e tudo mais. O Flamengo hoje precisava vencer, ele venceu. Todo o papo para mim é secundário. Ele venceu e sábado tem outro compromisso, talvez a gente possa debater um pouco mais. Ele foi inferior no primeiro tempo, o time do Cruz Azul é muito interessante, esperava que um pouco menos pela fase conturbada, como chegou nesse Intercontinental. Mas o Felipe, que eu tenho ressalvas à maneira como ele conduzia algumas mudanças e leituras de jogo, ele hoje mexe bem e ele tem um quarteto ali que eu já citei aqui, que entrega talvez um pouco que o time principal, como esse jogo, não tem, que é um pouco mais de energia, um pouco mais de perna, um pouco mais de competitividade para um time que sabe que competia muito mais. O Plata resolve muito sem bola também por movimentação o corredor direito. O Cebolinha resolve com bola, porque a movimentação do segundo é muito interessante. O Alexandre passa. O Flamengo precisa o quê? Para tirar as diferenças em Castilho do Cruzeiro. Movimentação que a bola não pede, não teve no primeiro tempo. No tempo ele passa a ter. O Alexandre tenta passar, o Cebolinha cai por dentro, onde não é exatamente a referência do marcador dele. Ele puxa um pouco, acha, passa o Arrascaeta, faz o movimento ali, do facão para muita gente, ataca as costas dele da última linha. O Flamengo manipulou ali, né, como se diz, a linha de defesa do Cruz Azul. Foi ele fazer isso que ele tem muita qualidade. Aí tem uma Arrascaeta, a bola vai, um toquezinho para fazer. Então o Flamengo demora a fazer isso, mas também não tinha exatamente muita perna para fazer no primeiro tempo. Então ele construiu a sua vitória. Depois ele foi sobrevivendo ali até o final do jogo, era o que precisava, não adianta sentar aqui falando, jogou bem, venceu, mas o Flamengo venceu. Primeiramente, então, vencer. Dada a loucura que é o calendário que é essa competição, o Flamengo passou. Isso era o mais importante. O resto, detalhe de jogo que a gente vai se debruçar aqui, mas o Felipe bem, para entender e lançar a mão das mudanças que fez e como fez. E aí, cara, que bom que se tem o Arrascaeta. Que bom, voltar para ser um problema. Se tem o Arrascaeta no primeiro tempo, se tem o Arrascaeta no segundo, se tem o Arrascaeta na melhor temporada dele nessa fase vitoriosa do Flamengo, e ele está ali para resolver. Ele resolveu. Então, ele está resolvendo tecnicamente, que isso ninguém duvida. Os questionamentos que tinha com relação à Arrascaeta, que era a questão física, é impressionante. Impressionante, porque assim, em alguns jogos ele é poupado no meio do segundo tempo, na reta final, mas assim, a minutagem do Arrascaeta é altíssima. E hoje ele continua entregando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Estou pontuando isso, Breno, porque alguns jogadores entraram mais frescos no segundo tempo e tem minutagem mais baixa na temporada. O Cebolinha, do ataque, ele tem a minutagem mais baixa. Luiz Araújo tem uma minutagem um pouquinho mais baixa também, porque ele perdeu a condição de titular mesmo absoluto do time, né? Depois entrou o Plata também, que também não é uma minutagem tão alta assim. Jogadores que acabaram trazendo esse frescor ali para o ataque, o Cebolinha fez muita diferença. Agora o Arrasca é impressionante, até para destacar os 2 gols, foi decisivo. E também por essa questão física, né? O cara foi, né? Tudo bem? Boa tarde, William, Calçade, Pedro, boa tarde também para o Fã Esportes. O Arrascaeta numa temporada magistral. O melhor do Arrascaeta, o torcedor do Flamengo está vendo agora, justamente quando ele é a grande referência da geração. Ele assumiu esse protagonismo e muito pela evolução física. O Arrascaeta, de antes, dificilmente teria a atitude de pressionar lá na frente para roubar uma bola. Hoje, obviamente, o Flamengo é presenteado com um gol, mas esse gol foi fruto de estudo do Felipe Luiz, que observou o Cruz Azul, do Larcamon, que tem por característica fazer essa saída sustentada, arriscar, e ali na subida de pressão o Arrascaeta consegue roubar a bola. E porque também fisicamente o Arrascaeta consegue pisar na área, não só quando o Flamengo tem a bola, mas também para pressionar o adversário. E quando o adversário sai da primeira linha, ele recompõe também. E no segundo tempo também, né? Impressionante, tá com gás no segundo tempo. Ele faz um gol que depende de arrancar. Belo gol aí do Arrascaeta. Então, Segundo gol. É uma temporada de plenitude do Arrascaeta e naqueles exercícios que o pessoal também gosta em rede social. Se fulano fosse brasileiro, antes, quando lançava essa... Ele gosta dessas. se o Arrascaeta fosse brasileiro na seleção. Eu tinha minhas dúvidas, porque o Arrascaeta sempre com a bola foi muito diferente do Flamengo, foi decisivo, mas faltava essa participação maior sem a bola, faltava ser um jogador mais intenso. Hoje ele tem isso porque termina uma temporada com muitos jogos e voando. Então hoje, não tenho dúvida de dizer, se fosse o Arrascaeta brasileiro, seria titular absoluto da seleção, porque entrega sem bola, é decisivo, marca gols, dá assistências, e no segundo gol, ele tenta dar um tapa para o meio da área, a bola volta e ele define muito bem. Então o Flamengo conta, né, com esse protagonismo do Arrascaeta e conta também, como o Pedro falou, com o Felipe Luiz, que sabe fazer boa leitura dos jogos. Isso daí é uma marca do Felipe Luiz, né? Mesmo quando, hoje para mim não tem o que questionar na escalação, Samuel Lino é até coerente, né, pelo que o Felipe Luiz vem fazendo. Coerência é um ponto importante ali
começado com o Cebolinha. Porque os caras foram melhores no segundo tempo mesmo. Quem entrou no segundo tempo foi melhor que quem estava no primeiro tempo. Em termos de pontas, né? De Carrascal e Samuel Lino. E o Cebolinha tem essa dificuldade, né? Quando começa jogando, não rende o mesmo quando entra no intervalo e tem dificuldade de regularidade, né? Sempre teve muitas lesões, mais uma temporada em que ele também foi atrapalhado por lesões. Termina bem, mas se a gente analisar todo o ano do Flamengo, ele poderia ter tido mais oportunidades se não tivesse se machucado. E a correção, para mim, a correção mais cirúrgica do Felipe foi a entrada do Plata e deslocando para o lado direito um jogador de mais força física na comparação com o Carrascal, porque o Cruz Azul atacava mais por ali, o Piove, que é o terceiro. O Carrascal por ali, tava complicado o negócio. A compensação do Plata por ali e o Cebolinha com bola. Acho que isso que ele acerta. E estava estourando no Varela. Varela teve mais dificuldade de marcação no segundo tempo. O Plata faz um trabalho de mais recomposição ali. Tecnicamente nem dá para falar muito, porque ele entrou justamente para fazer um trabalho mais reativo, para trabalhar mais sem a bola. Então o Felipe Luiz conserta, o Flamengo vence. A única coisa que dá para criticar é ali no primeiro tempo que poderia ter aproveitado quando sai em vantagem, aumentar um pouco o ritmo, já que o Cruz Azul chegou com esse jogo mais fresco, né? O Cruz Azul jogou no fim de semana, o Flamengo não. Mas ainda assim, por ter corrigido no segundo tempo, por ter saído com a vitória, e o principal, evitou prorrogação, evitou pênaltis, evitou É isso aí, mais pessoal. desgaste. Então, nesse caminho do Flamengo, se a gente pudesse, o caminho até o final. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilha com todos os seus amigos, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.